Bom, é, tem várias perguntas aqui, então eu acho que não vão dar para ser respondidas depois, então é necessário respondê-las agora mesmo, né? Então vou começar pelo seguinte: filhos adotados devem ser tratados diferentemente dos filhos sanguíneos? Mais zelo? Geralmente na escola, filhos adotados são mais problemáticos. Veja, Jesus não era filho de São José, né? E veja que bela família, né? Então, de verdade, a gente olha para a situação, é filho, não tem diferença nenhuma, né? Eu disse na minha situação familiar, né? Como eu toquei nisso, e acho que tem a pergunta aqui, eu fui criado pelo meu padrasto. Ele me tratava igualzinho, como um filho, como meu irmão, né? E sem diferenciação nenhuma, né? E também eu como pai. Eu falei, uma vez eu brinquei, eu falei, bom, então dois pais, né? Então, não, um terceiro, tem Deus também na história, lógico, né? Então na verdade, a gente tem que olhar isso com muita tranquilidade, né? Mais zelo, essa é uma preocupação nossa, de que o filho adotado, puxa, vai ser diferente. E mais problemas no colégio, olha, eu já li muitos artigos, tem a prática, no trabalho, na educação, mas também já vi muitos artigos sobre questões ligadas não só a filhos adotados, mas também de pais divorciados também, né? Olha, o fato é que, assim, todo e qualquer ser humano, né, a diferença realmente é da forma como ele é tratado, né? Essa é a diferença. Se realmente é tratado com carinho, com atenção, sabendo ouvi-lo, nas suas dificuldades, né? Isso realmente tem um encaminhamento muito tranquilo. Mesmo os chineses também, que lá estão no colégio, eu noto como são diferentes, mas é muita diferença. É completamente, né? Parece que são planetas diferentes. E o desafio é grande. Mas a gente sente uma tentação de ter mais carinho por eles, porque é como se eu tenho que ir mais ao encontro, não é? Tentar realmente chegar, né, neles. Mas eu preciso conhecê-los. E também às vezes pode ser que a gente erre, né, e caia até num excesso de aparente zelo. Mas o fato é que a gente precisa realmente se debruçar para conhecer o ser humano. E todos nós temos os mesmos princípios. Então, por isso, acredito que problemáticos, crianças não são problemas, né? Não é uma crítica à construção da frase, mas realmente crianças não são problemas. Elas têm dentro dos seus corações e elas trazem à escola situações que estão vivenciando e que muitas vezes não são adequadas, situações difíceis e que nós precisamos atuar e ajudá-las, né, de forma concreta. E muitas vezes com respeito, não é o caso simplesmente de levar uma especialista X ou Y. Isso já é uma tendência a fazer isso. Deve ser que ele tem algum tipo de distúrbio, ele é disléxico, esse, aquilo e tal. Puxa, vamos conhecer a família? Vamos conversar? A família, não é só o pai e só a mãe. Eles são separados, não tem problema. Sentem os dois aqui. Vamos conversar pelo bem deles. Precisamos conhecer o pai e conhecer a mãe. São diferentes. E esse complemento para a gente é importante. E muitas vezes se encontra a solução. O garoto não era isso nem aquilo. Ele estava passando por uma situação difícil que precisava ser ouvido e tratado. Aqui também fala o seguinte: na escola em que trabalho, me deparo com alunos de quinta série com 10, 12 anos que já têm fortes tendências homossexuais. O que podemos fazer como instituição para que as famílias e as crianças percebam para onde caminham? No mesmo rumo, né? Ouvindo esta criança, este jovem, e também conversando com os pais. Não pensem que, primeiro, que realmente não existe receita de bolo, e também porque o fato é que os pais, no projeto de Deus, quem conhece do João é Deus, mas que a gente ainda não tem muito contato direto para poder saber disso. Então os pais são os contatos mais diretos.
Então, o que conhecem do projeto do João, né, é a senhora e o senhor. Então, eu tenho que conhecê-los. E, na medida também do possível que tiver discernimento, o João também. Então, eu conversar com ele e, a partir desse diálogo, a gente ir conversando para conhecimento, autoconhecimento, levar o jovem ao autoconhecimento, se for já mais jovem, né, mas principalmente com os pais, para entender a situação familiar, as circunstâncias em que vivencia, né? Enfim, aqui o princípio para quem está numa instituição educativa realmente é trazer as famílias. Muitas escolas têm medo das famílias. Puxa vida, quando uma escola tiver medo de mim, da minha esposa, vai ser complicado. Eu não mordo, eu tenho certeza. E são meus filhos que vão entrar numa escola. Então, somos parceiros, né? Então, realmente, temos que estar trabalhando em conjunto. Alguns têm medo porque acham que a família vai entrar demais dentro da escola e vai meter o dedo nas coisas que são feitas e tal. Olha, trabalhamos diretamente com família. Somos uma escola familiar. Quem matricula o seu filho no Colégio de São Bento, em São Paulo, na verdade não matricula o filho, matricula-se a família. Então, na medida que a família não aceita a proposta do colégio, não matriculamos a criança, porque ele não é um cliente, ele é um ser humano. O que nos interessa é a família, pai, mãe, filhos, né? São eles que nos interessam, interessamos por todos eles. Então é uma escola de pais, na verdade, porque queremos em conjunto, mutuamente, através de uma ação educativa, ajudar o jovem a crescer. Então, por isso que realmente a resposta a isso é o contato direto com as famílias, constante, trocando e-mails, trocando informações e falando sobre realmente as situações. Fui pedido em namoro por um rapaz, expliquei que vivo a castidade. Esse rapaz me disse que castidade é coisa de antigamente e que o mundo mudou. Ele não aceitou o pedido. Ela não aceitou o pedido, mas ela fica um pouco perdida como lidar com as críticas que recebe por viver a castidade. Talvez os colegas, né? Como podemos lidar com tantas críticas? Como posso explicar para os meus amigos que podemos sim ter um namoro santo? Não sei se a pergunta ficou complicada, tá falando. Obrigado pela questão, né? Muito obrigado. Olha, a questão é a seguinte aqui. A proposta da castidade é algo que parece que realmente assusta, né? As pessoas veem, puxa, por quê? Por que esperar? Por que guardar? Né? Guardar-se. É uma visão assim realmente hedonista, né? Puxa, tudo é o prazer, é o prazer, é o prazer, é o prazer, tal, prazer nas relações, tal. Puxa, prazer faz parte, é um bem também, mas sozinho e desfigurado realmente não tem sentido, né? As coisas têm que ter sentido. E neste caso, realmente, acho que muitas vezes nós vamos manifestar posturas e falas e não seremos entendidos. João Paulo II, na sua velhice, na sua doença, ouvia-se rumores aqui, acho que no mundo inteiro, abandona, né? Deixe o seu cargo, que ele deixasse de ser o pontífice, se fosse quem faz realmente a ponte com Deus, né? Veja, ele não desceu da cruz, como ele dizia. Cristo não desceu da cruz, eu não vou descer também. Ai, nossa, como é teimoso, né? Na verdade, olha que bonita visão do ser humano e das pessoas de mais idade. Era eloquente ver isso. Puxa, isso era uma fala com certeza de quem vê a pessoa como, assim, enquanto é útil para a sociedade, maravilha. Se não é útil, né, não serve. Então isso serve para qualquer pessoa que seja portador de alguma especialidade, uma deficiência, né? Da mesma maneira que ele estava lá professando que amava a todos. Os nossos pais, alguns pais mais velhos, estão lá, não vão deixar de ser pais nossos. Então, eu via naquela postura o fato de que as pessoas, não sei por que, se incomodavam em o ver babar, né? Puxa, a figura não é bonita, isso aí incomoda os jovens. Engraçado, né?
milhões de pessoas foram ver ele depois de morto e o ouviam, né? E ficavam lá. Ele veio ao Brasil, ele foi a tantos lugares, e as pessoas iam, ele de cadeira de rodas, sem andar e tal, e ele lá, né? Então veja, ele continuava no silêncio, professando aquilo que acreditava. Porque muitas vezes ouvimos pessoas falando, então a gente começa a abandonar os princípios e nos perdemos. Nos perdemos, né? Se no momento em que falarem para os casais, não, olha, não é esse mais o caminho e tal, puxa, for abandonando, sejam o que tem que ser enquanto família. Em relação à castidade, a mesma coisa, né? O fato que muitas vezes falarão e não serão entendidos. Mas, com certeza, é necessário sim a gente conhecer mais profundamente o que é castidade para poder professá-la e falar e mostrar a beleza da castidade, né? Não dá para ficar, como São Paulo fala, no leitinho espiritual, se já crescido. Então tem que aprofundar a sua fé para poder manifestá-la. Da mesma maneira, em relação à castidade, não é repressão, não é uma comporta. Veja, eu a vejo como uma moeda que tem duas faces, né? A moeda. Então tem um lado sim de uma defesa, de uma guarda, né? Guarda do quê? Da minha intimidade, daquilo que é meu, que é privado, né? E que eu guardo para mim mesmo. Então, eu acredito que me desfigura trazer e importar para o meu coração figuras que são apresentadas, essa erotização que a sociedade passa, né, da mulher e de todos os relacionamentos, eu não quero importar para o meu coração, não me serve. Então, eu deixo de lado isso. Da mesma maneira que sempre falo, castidade é uma virtude, como qualquer outra virtude. Se é uma virtude, e virtude vem de força, né? Ou seja, a virilidade, a força de realmente alcançar algo. A castidade não é infusa, exige realmente prática. De que maneira? Guardando-se e ao mesmo tempo crescendo no amor. Me recordo de um casal, um rapaz amigo meu, que falava, eu fui aprender ikebana. Eu nunca pensei, eu pelo menos pessoalmente, eu nunca imaginaria isso fazer pela minha namorada. Mas ele falou, não, eu fui fazer isso porque, de fato, eu imaginei que eu poderia expressar um carinho, uma coisa que eu fiz para ela, né? E eu vi assim, que realmente eu queria ter visto lá, mas eu vi ele na minha frente, né? Ótimo. Né? Eu vi assim ele claramente empolgado com aquilo que estava vivenciando, alegre, porque fez lá um arranjo para a namorada, né? E como eles eram muito amigos, assim, e somos, né? Ele sempre comentava algumas coisas que tinham feito e, puxa, como eu via ele contente em falar daquilo, alegre, né? Quer dizer, próprio de quem procura viver a castidade, né? Ou seja, viver, cuidar do seu coração, né? E colocar dentro do cristal, né, algo que realmente seja puro, né? Como a água, né, no copo também. Então, puxa, não vou importar para mim coisas que não me fazem, não me acrescentam. Não me acrescenta, de fato, não. Agora, quando também se fala, aqui não é nessa mesma questão, mas uma outra pessoa fala de castidade conjugal, tem pessoas que se assustam com isso, falam, castidade no matrimônio, mas castidade não era só para solteiros? Então, é quando a visão é repressão, ou seja, que se guardar, pensa que não tem castidade no casamento. Lógico que tem. A fidelidade é a castidade no casamento, né? Em que sentido? No sentido de que eu sou dela, né? Então, o rio que corre à beira da minha fazenda não é o meu rio. Então, não é meu. Então, na verdade, eu sou dela, somos, mas não no sentido de posse, de forma negativa, pejorativa, no sentido de que realmente escolhemos e nos tornamos um só, uma só pessoa, né? Isso, pela revelação cristã, a gente vê essa posição de que eles se unem. Então, eu não posso fazer nada que me fira,
Então aquilo me fere, e no meu relacionamento eu vou expressar isso com a minha esposa também. Então por isso, de fato, precisa se entender todos os seus impulsos sexuais, né, e tudo aquilo que o arrasta por causa do que é oferecido em diversos setores da sociedade, mas no sentido de, em casa, expressar nas pequenas coisas o carinho, né? Aquilo que aquele jovem vivenciou, para mim falou muito. Não esperarmos só o dia X lá de uma festa para expressar o carinho pela esposa e pelo esposo, né? Fazer com que o filho, de repente, também, porque para ele vai ser importante isso, ele pegue lá, o pai não tem organizado os DVDs, os CDs lá, ele faça uma lista, coloque bonitinho para o pai poder encontrar, porque tem umas centenas, gosta de fazer lá um vídeo fórum em casa, trazem os amigos com os jovens para poder discutir filmes. Eu já vi situações como essa, e os filhos fizeram para os pais, cresce o carinho do filho para com o pai, e quem pediu foi a mãe para que agradasse o marido e tal. São coisinhas sempre pequenininhas assim que são feitas e que são detalhes. O meu pai ouvia, ele tinha o hábito de fazer assim no carro, e eu ouvia e achava bonito ele. Ele com a mãozinha vinha assim, colocava e deixava uma balinha para minha mãe, né? E ela vinha, pegava, abria, ia no carro e tal, deixava ali, era um gesto minúsculo, tal, né? Ela, obrigado, benzinho, tal. Maravilha. Isso é castidade. Isso é castidade. Porque tá realmente, eu sou o seu, estou com você, estamos juntos, né? Mas, ainda voltando a essa questão dessa jovem que fala das críticas, né? Veja, não se sinta nessa posição de estar sempre no embate com as pessoas, né? Isso é desnecessário, né? Se elas não querem, paciência. Mas também você pode apresentar, né, propostas e mostrar e evangelizar. Bom, já respondi isso aqui, que penso que castidade é só não fazer sexo, né? Não, acredito que isso tenha ficado claro, né? Muitos presidentes políticos em geral, artistas e compositores, como Renato Russo, ex-aluno marista, eu não sabia, foram educados em escolas católicas. Todavia a política, a arte, a sociedade estão secularizadas e até anticatólicas. Em resumo, será que a escola católica não perdeu o foco colocando a empresa, o prédio bonito, aqui é bonito, né, na frente da evangelização? Onde está o carisma dessas congregações? Onde estão os naçalistas, né? Os Dom Boscos dos nossos tempos. Veja, isso é um desafio. O Papa vem pedindo que as escolas católicas sejam católicas, porque senão se perdem a sua identidade. Qual a diferença dessa escola para a escola da esquina, né? A gente conversava isso no caminho, eu e o padre, sobre a identidade do educador católico, a identidade da escola católica. Então, de fato, realmente, eu não sei, eu não atribuo a sociedade estar secularizada, eu atribuo realmente as escolas procurando atender a algumas necessidades, foram trazendo para dentro de si elementos que desfiguraram as próprias escolas. E veja, aqui eu não falo de nada de relação à questão acadêmica, né? Mas da sua forma de pensar, né? Forma de pensar em como educação. O homem que quero formar. É nesse sentido, realmente. No momento em que você quer simplesmente mostrar para aquela cliente que, olha, eu vou fazer ele passar num lugar tal, então o que importa é mostrar para o pai que ele é ele está ali só realmente guardando informações dentro de si para poder fazer valer e conseguir um título e conseguir um trabalho. Então essa não é uma visão católica, né? Não é realmente, né? E ainda que a gente consiga tranquilamente. Detalhe, hoje eu estava falando do São Bento do Rio, não o de São Paulo, qual eu trabalho, né? É o número 1 do Brasil, né? E veja, eles na parte acadêmica são de uma excelência muito grande, mas na questão humana também tem todo um trabalho feito e muito bem feito, né?
e manifestam sua identidade, recebem críticas por isso e permanecem de pé há mais de 150 anos de existência de colégio. O nosso tem 108, o deles tem 150 e estão lá sempre como primeiro. Então, às vezes pensa, a educação católica aí não vai passar no lugar tal. Não é verdade. Não é verdade que é só uma visão humanista das coisas, né? Eu só queria acrescentar, porque a gente às vezes também assume uma postura muito negativa, né, em relação às coisas, realçando os exemplos ruins, né? Mas nós tivemos dentro da experiência social brasileira, né, homens de grande valor, formados, né, naquilo que era o espírito católico e que contribuíram e contribuem ainda de modo significativo até para a organização do nosso país, né? Então, assim, nós precisamos resistir às vezes a esses movimentos afetivos extremistas, né? Tudo ou nada, né? Acho que e reconhecer também o grande trabalho que tem sido feito durante muito tempo pelas escolas católicas, né, na formação também da nossa sociedade brasileira. É claro que existe hoje uma necessidade de revisão, não só, né, do ensino católico, mas do ensino de um modo geral, né, de uma recuperação de uma série de elementos importantes naquilo que é o processo educacional, inclusive católico. Não estou retirando a crítica, né, mas acho que a gente precisa também orientar a nossa crítica de modo mais positivo, que às vezes também nós queremos transferir para os religiosos, né, a responsabilidade da catolicidade dos nossos colégios. Agora, onde estão os pais católicos, né? As famílias católicas, as casas católicas? Ou vocês acham que católico brota no pátio do colégio, né? Quer dizer, às vezes nós queremos também dizer que os religiosos não estão fazendo o que eles têm que fazer, mas e nós? Nós estamos fazendo o que nós temos que fazer, né? Como famílias, né? Como conscientes dessa experiência do catolicismo. Nós participamos no sentido também de colaborar nos colégios para que esse espírito católico seja incrementado e incentivado, porque às vezes muitas vezes, não participamos sequer da associação de pais e mestres, né, da nossa escola, não nos preocupamos em incrementar e incentivar boas iniciativas e assimilamos esse espírito crítico que às vezes é pobre, né, no aspecto de que é uma crítica que constata o errado, mas que não é uma crítica também que colabora para a edificação de algo melhor, né? Então acho que é importante também que nós tenhamos uma crítica, sim, em relação à qualidade das nossas instituições católicas, porque crescer é sempre importante, mas que nós também tenhamos uma autocrítica, entendendo que tanto o papel do colégio, né, é importante, mas fundamental da família, né, que vai também ao encontro do colégio e que anima, motiva, né, e que ajuda também na estruturação do próprio ensino católico. Vamos ver todos os lados, né, também dessa moeda. Esse encontro de hoje, ele é um esforço justamente de abrir um diálogo para que nós possamos entender que a educação católica nós precisamos fazer juntos, sacerdotes, catequistas, professores, educadores de um modo geral, famílias, né? Nós precisamos fazer isso juntos. Se hoje, né, o nosso jovem precisa ir aprender a Ave Maria, o Pai Nosso, dentro do colégio, é porque nós, como estrutura muitas vezes familiares, não estamos também fazendo o nosso papel, né? Então, assim, eu sei que muitos estão colocando aqui situações, e família que não tem pai, família que não tem mãe, gente que é adotada, colocando todas essas questões de deficiência que às vezes a gente encontra dentro das estruturas familiares. É claro que isso é um fato grave, que nós precisamos lidar com ele, nós não podemos ignorar a quantidade de gente que hoje vem de famílias desestruturadas, mas nós devemos também fazer a pergunta, né, sobre o quanto nós também guardamos, né, as nossas famílias dos perigos que hoje se apresentam, né, para essa própria estrutura familiar. Porque o que nós estamos vendo é cada vez mais a família perdendo o apoio e a estrutura social, né, do seu lado. Ano passado, infelizmente, nós vimos ser aprovado no Congresso Nacional a PEC do divórcio instantâneo, né?
E assim, quem foi que se mobilizou, né, para abrir uma reflexão mais profunda a respeito disso? Hoje se faz divórcio igual se faz miojo, né? Em 3 minutos você bota lá, mexe e está feito o divórcio, né? Quer dizer, mesmo quando o divórcio foi concebido, né, na Constituição Federal, foi concebido, primeiro porque existem situações que são dramáticas, humanas, que precisam ser contempladas, mas foi concebido também num instinto de preservação familiar. O divórcio só era dado depois de 2 anos, né, que era feita a separação. Depois de 2 anos era dado o divórcio, no intuito também de dizer, olha, vocês pensem bem sobre o que vocês vão fazer, né? E hoje, né, o que a gente vê é que a cada passo nós vamos cada vez mais fragilizando as nossas estruturas familiares e desamparando também esse vínculo, que é um vínculo exigente, né? Imagina se a cada discussão tiver um divórcio, né? Se eu souber que eu posso pular fora a cada situação, em cada oportunidade. Então as nossas leis hoje estão viabilizando, sobre uma série de aspectos, a fragilização da estrutura familiar. Os pais, né? A autoridade dos pais em relação aos filhos, né? Os direitos dos filhos, no modo também como se relacionam com os pais, tudo isso precisa ser amadurecido, revisado, evidentemente, mas precisa-se ter o cuidado também de entender que se nós não salvaguardarmos a nossa estrutura familiar, nós estamos também abrindo a porta para a desestruturação social junto, né? E muitas vezes isso vai sendo passado por aí como se fosse simplesmente garantia de liberdades, né? Então, olha, né, temos um compromisso social também em relação a essa questão, de olharmos com mais cuidado, né, também como nós consolidamos as nossas estruturas sociais. Então, abrir esse diálogo hoje com vocês sobre essas questões é dizer, a educação ela é responsabilidade de todos, né? Quando nós colocamos educadores pela vida, não queríamos dizer, vamos fazer uma reunião com os professores, ou vamos fazer uma reunião só com os pais. Não, nós chamamos os catequistas, os pais de família, os professores, os religiosos que trabalham nessas áreas, pessoas que estão vinculadas de algum modo com a educação, para que realmente comecemos a fazer uma discussão, e eu gostei da discussão, muitas perguntas nos interpelaram sobre questões exigentes, né, sobre demandas, o entendimento que a gente tem que ter de que essa experiência ela não é fechada simplesmente em normas, né, mas na construção de um diálogo profundo, sincero, honesto, sobre para onde nós vamos levar as nossas famílias e o que nós queremos de bom também, né, para os nossos filhos e para a nossa sociedade, a partir do modo como nós nos posicionamos em relação às coisas, né? Então, não se trata de uma questão normativa, né? Mas se trata de estabelecer, né, um contato, um encontro, um diálogo, né, sobre esse tema que é tão importante e tão desafiante, né? Quer dizer, hoje nós temos que dizer para os pais, pai e mãe, que paternidade e maternidade é vocação. Antigamente isso era subentendido, né? Porque a pessoa, quando assumia um compromisso, uma relação, um vínculo conjugal, assumia no entendimento de que precisava protagonizar um papel, né? Hoje a questão está tão fragilizada, né, que a gente tem que lembrar que paternidade e maternidade é vocação, que vínculo matrimonial, né, traz junto consigo, né, a demanda, né, de viver a conjugalidade também de modo testemunhal, né, o quanto é importante que os pais sejam os primeiros protagonistas. A igreja tem que dizer, olha, a primeira igreja é a igreja doméstica, né? Quer dizer, a educação fundamental, né, e o testemunho primeiro são dos pais, né? E a gente vai vendo exatamente todas essas rupturas, né, exatamente como um contra-testemunho, né, daquilo que nós deveríamos estar sinalizando para os nossos filhos, para a nossa sociedade, para o futuro, né, do que nós somos, do que nós acreditamos e dos valores que nós temos. Então, o grande desafio nosso hoje é entrar em contato com essa cultura, né, com essa realidade, mas também com a preocupação de perceber o desafio que existe aqui, de nos empenharmos todos, né, por essa experiência da educação, de nos empenharmos todos também, né, na formação, né, dos nossos jovens, né, para a vida, para a afetividade, para a felicidade, né? Nos faltam hoje, né, infelizmente, referências e valores, né, que ajudem e que colaborem
para esse crescimento. Então, é um desafio, né? Quer dizer, o mundo está secularizado, né? E nós estamos diante exatamente dessas exigências como cristãos, no sentido de nos perguntarmos, né? Quer dizer, para onde vai o nosso apostolado dentro desse espaço educacional? É claro, né, os La Salles, os Dom Boscos do nosso tempo são interpelados hoje? São, né? Mas e nós? Nos interpelamos? Ou será que precisamos só do La Salle e do Dom Bosco, né? Eu não tenho um papel que eu preciso representar de modo mais qualificado dentro dessa estrutura social, né? É muito fácil terceirizar a coisa, né? E dizer, o protagonismo é de lá, né? Não, o protagonismo é meu, né? O professor começou o dia de hoje dizendo exatamente de que ele não era o primeiro educador, que ele estava lá para auxiliar como professor os pais, né? E nós, pais, mães de família, eu como pai de comunidade, como pastor, também me coloco na condição de refletir sobre isso, né? Quer dizer, a necessidade que nós temos de realmente assumir o nosso papel educacional, né? Então, que bom que a gente tem crítica sobre a qualidade do nosso colégio católico, né? Mas nós precisamos também ter crítica sobre o nosso mundo de ensinar, né, católico, né? Com os nossos filhos, nas nossas famílias, nas nossas estruturas de um modo geral. Aqui também nesse rumo também ainda fala, os pais hoje hoje têm uma visão da escola como banco. Ele deposita o filho no início do dia e ao término o que querem eles com juros, né? Como convencer os pais, né? Será que não seria necessário mais psicólogos, padres à disposição desses pais para orientá-los? Sinceramente, eu penso que não, né? Porque os sacerdotes, psicólogos, são importantes, com certeza, mas a questão é que passa pelo diálogo da pessoa que está à frente do colégio para conversar com a família, constantemente, e mostrar, muitas vezes o pai não aceita. Eu me deparo com situações em que os pais, eles entendem que a escola deve simplesmente transmitir conhecimento de física, química, biologia e tal. Enfim, a gente tem o dever de mostrar para os pais qual é o papel nosso. Isso é uma estrutura da escola, porque ela é pensada, estruturada para tal. Então, no caso de educadores e diretores, o que tem que se questionar e conversar é justamente sobre como tratar com os pais. Chamá-los, mas não em reunião de gado, 50 pessoas para poder falar uma proposta, mas chamá-lo pai e mãe, né? E vir aqui e conversar. Isso dá um trabalhão? Puxa, é o trabalho do educador, né? Justamente falar da proposta. Então, sempre, a partir de agosto, os pais estão vindo lá e vão nos procurar no colégio. Tá. Vão apresentar o colégio, a gente vem justamente falar para eles do que nós somos. Qual é a nossa identidade. Então, não dá para ficar vendendo várias identidades para os pais, porque não é um comércio. Não me interessa o cliente. Então, com certeza, essa visão de depósito, né, de crianças, pode sim ser mudada. Eu conheço muitos casos, e muda a partir do momento que você vai conduzindo o olhar dos pais para uma outra perspectiva. É um caminhar. Nós vimos muitos pais que se achegaram na escola, tinham um X de visão, e depois de um tempo de trabalho, um tempo de contato, começaram a perceber que havia alguma coisa diferente. Voltamos a dialogar e eles acabam virando grandes sócios. Se fecham com a escola e não conseguem imaginar em outra escola, por causa desse trato direto com a família. Então, realmente, somos todos educadores, não importa a área, porque tudo realmente é educar, né? Os relacionamentos são educativos. Uma pessoa faz a seguinte pergunta aqui, né? Que fala sobre o matrimônio, que ele encontra dificuldade principalmente na área financeira, e fala: o medo de arriscar, né, e não poder voltar atrás.
Eu não vou entrar em detalhes, a história é muito longa, mas eu acho que fica a ideia, né? De que, num certo momento, um exército foi entrar numa ilha e logo que desceram, né, portaram, o comandante mandou destruir todos os navios. Tem que destruir todos. Mas e se acontecer de quem tiver que fugir? Daqui ou se vence ou se morre. Fugir jamais, né? Ou se vence ou morre, mas fugir jamais. Então, essa história de mãe, eu estou me casando, mas guarda a minha caminha no meu quarto, qualquer problema eu posso voltar, não é? Puxa vida, né? Digamos assim, tem as cláusulas, vamos dizer assim, do matrimônio, né? Em que assumimos uma responsabilidade matrimonial com a esposa. Puxa, imagina que eu como filho vou sentir meus pais me abandonando. Então, abandonar não é uma palavra que deve fazer parte, né? Então, aqui realmente não é arriscar. Por isso é necessário conhecer a pessoa. Mas voltar atrás, no sentido de realmente... puxa, tem casamentos que conheço que casaram-se 2 meses e separaram, né? Ou assim, daqueles artistas que se casaram e aí realmente a ruptura lá era de não sei quantos milhões. Bom, na verdade eles casaram para conseguir o dinheiro. Eu nem casaria. Se a pessoa fala assim, eu vou casar com você, assina aqui. Se eu separar de você, nós separarmos, você vai me dar 10 bilhões. Fala, puxa, obrigado, mas você quer o dinheiro, né? Ou você quer se relacionar, né? Se você quiser o dinheiro, de repente eu posso fazer uma doação para você, tem algum projeto, alguma coisa. Mas no relacionamento, você quer o meu dinheiro, né? E não a mim. Então acho que realmente não é essa a ideia, né? E de falar, e como encorajar os jovens a tomarem a decisão do matrimônio? Isso realmente é interessante, porque o que se fala de casamento hoje, se falam de uniões, né? Eu não assisto novelas, mas eu ouço muitas pessoas falando de novelas, aí falando, olha, mostra tudo união e tudo mais e tal, mas não fala de matrimônio, comprometimento. As palavras que foram no início das nossas palestras falando, foram esquecidas. Comprometer-se, porque quando você se compromete, ou seja, você se entrega, né? E essas uniões você pode chegar e falar, não, agora eu volto atrás, né? A pessoa deveria pensar um pouco sobre isso. Ou seja, o fulano está comigo, mas que instabilidade que você tem de saber, de segurança, pode me abandonar. A mulher lá tem os 2 filhos, vai para o 3º, tchau, né? Puxa vida, né? Então é difícil isso, né? Por isso que realmente imagino que a gente tem que conhecer muito bem a pessoa. Mas, com certeza, o discurso do matrimônio, por si só, ele em si é belíssimo. O comprometimento, a doação, a entrega, o valor que a pessoa tem uma pela outra, né, esse vínculo que se cria, né, entre as pessoas. As uniões realmente passageiras, pelo menos, eu vejo alguns familiares que, nessa situação, estão sempre em discussão. Essa discussão vem por falta de ter a segurança, né, da estabilidade. Problemas financeiros todos temos, todos passamos. Acredito até que muitas vezes necessariamente temos que passar por essas pequenas cruzes que nos educam maravilhosamente. Então, e fugir dos problemas financeiros. Não, então ter uma família, mas eu vou ter problemas financeiros. Bom, você pode não ter uma família e ter problemas financeiros também, né? Não existe segurança para isso. Uma vida de matrimônio não é tão simples, principalmente na questão financeira. Bom, parecida com aquela. Mas o que vocês falam para os jovens que pensam em casar-se e têm medo de arriscar... não é a mesma questão? Não, a pessoa escreveu 2 vezes. Uma outra que colocaram aqui. Algumas questões estão vindo aqui, eu acho que a gente vai tratar logo em seguida, depois desse intervalo, né? E ainda que a gente tenha feito por sessão praticamente de perguntas, né? A ideia realmente aqui é que se note o seguinte, né?
falamos bastante nesse momento sobre escola, né? Fico contente porque o padre estava falando que tem muitos educadores e realmente é necessário pensar em sentar coordenadores, direção, professores e pensar em propostas concretas a serem apresentadas aos pais. Isso gasta tempo, precisa gastar tempo, né? E tem que ter esforço individual de cada um para chegar a tal. Mas sem sombra de dúvida é necessário pararmos e pensarmos. Há um problema na sociedade, nossos filhos, os jovens estão passando por isso. E, portanto, cada um tem que parar. Pode, com certeza, procurar subsídio, amigos, instituições, projetos, tudo bem. Mas quem tem que fazer esse papel é a própria instituição. Se nota isso, tem que parar realmente. Pode continuar? Eu pensei que você escreveu o fim. Ah, tá bom. Estudei em um colégio da mesma congregação desta, e lá aprendi muito sobre o ser católico, valores e virtudes. Coloquei meus filhos em uma escola católica, porém, no decorrer de 3 anos que estiveram lá, o que para nós era diferencial, orações, celebrações, foi eliminado. Então eles foram para uma escola que não é dirigida por religiosos, e nós, pais, assumimos nosso papel de catequistas, juntamente com nossa comunidade. Está dando certo, mas por que as escolas católicas acho que abriram mão de ser católicas, deve ser isso, né? Bom, enfim, acho que a gente comentou um pouquinho sobre isso, mas os primeiros catequistas, os primeiros a formarem os filhos sobre a questão religiosa são os pais. Em casa fomos nós, né? E isso também é um papel da família. Se os filhos, vou colocar na escola porque é uma escola católica, mas os filhos veem que os pais não rezam em casa, não respeitam os outros, o que acontece? Vem uma dicotomia que é realmente ruim. A escola ensina a rezar e os pais em casa não vão. Se é católico, o pai não vai na missa, né? E para ele acaba sendo um sinal de incoerência. Muitas vezes já vi pais que realmente os filhos começam até a levar os pais para a igreja, né? Mas realmente a questão de coerência é muito importante dos pais, não esperar da escola este papel, né? Se a escola o fizer também pode ajudar bastante, mas há uma necessidade de uma catequese urgente familiar dos pais, que os pais se formem para tal também, né? Por quê? De aprofundar a sua fé, as realidades da sua fé para responder aos anseios dos filhos. Esses temas que estamos tratando aqui, que envolvem, né, conhecimento de religião, podem ser tratados e devem ser tratados pelos pais, com certeza. Uhum. Sim. Aqui fala realmente uma questão que é delicada, né? Se fala muito de jovens que nós encontramos nas escolas e que são frutos de relacionamentos passageiros, né? E tem irmãos diferentes, né? E como realmente lidar com isso, né? Isso numa visão católica está pedindo aqui, falando: no ambiente em que a moral cristã não é conhecida, o que podemos fazer além de ouvir e amar a criança? O jovem também fala: olha, de fato encontramos as crianças desse modo, mas, por exemplo, nós, no caso é uma escola, aqui está falando de uma escola pública, mas nas escolas católicas nós temos a profissão católica. Mesmo encontrando as crianças assim, lá, por exemplo, ontem, antes de vir para cá, nós celebramos uma festa, uma missa votiva à Virgem Maria, por encerrar o mês de Maria, né? Tinham crianças que não eram católicas, né? Mas a gente pergunta se querem participar. E querem, e participam. Os pais não se opõem. E vem de situações assim também. Estamos apresentando, ao mostrar a nossa realidade, para a mente deles e para o seu coração, uma ideia. E as crianças orientadas começam a se questionar, procuram os professores, e a partir desse
Nesse momento conseguimos perceber que encontram uma razão porque encontram a verdade. Muitas crianças que vêm de situações de casamentos dissolvidos encontram solução nisso, né? O pai não sabe como falar, o professor conversa com o aluno sobre essa questão do divórcio, mas de um modo muito adequado. Foi um professor que me falou da realidade dos meus pais. Eu ficava muito chocado com meu pai por isso. E foi um professor que veio lá delicadamente mostrando o valor do meu pai e da minha mãe e que fez uma diferença grande na minha cabeça, né? Não era o fim do mundo, mas ao mesmo tempo eu tinha que entender aquela situação e quem sabe como filho também ajudar os meus pais. Mas mesmo que não seja uma escola católica, educadores em rede pública, enfim, né? Escolas, né? Estamos falando de valores, o valor do matrimônio, né? Como uma célula da sociedade. O professor, estudando sobre o tema, ele pode tratar com o jovem, obviamente em parceria com os pais. Eu não me lembro mais o nome do senhor que estava conversando comigo sobre isso, sobre esse detalhe de na escola, nós podemos optar ou não optar por algumas coisas. Nós falamos muito de respeitar minorias, de inclusão, e no momento em que o pai não quer tal programa negativo que ele entende assim, puxa, e por que então não pensar justamente em não excluir essa família, e não excluir esse jovem, em ter uma outra proposta? E aí eu falo diretamente a questão toda que se levantou no Brasil afora, né, sobre a questão do chamado kit gay, né, disso que a gente tratava. Falou, puxa, mas eu não quero. Puxa, é uma família. Eu posso excluir essa família? Se eu não posso excluir ninguém, essa família não o quer. Ah, mas é uma imposição. Eu posso abrir mão disso? A escola tem que se questionar. Há muitas escolas que tiveram uma revolução enorme e falaram para os diretores, falaram, olha, eu tiro meu filho daqui. Os outros falaram todos. Ou seja, ia falir a escola, né? Como é que fica isso? Então, nós vamos excluir essas famílias? As famílias realmente podem se mobilizar. Então, mesmo que fosse uma escola de rede pública, é direito do pai questionar essa questão. Então, sempre será direito do pai. E isso está acima realmente de qualquer imposição que possa vir de qualquer órgão, né? Eu sou o pai e sempre serei. Então, posso discordar com certeza de uma posição que ofende os meus princípios, que são resguardados pela Constituição, inclusive, né? Princípios religiosos. Eu não quero isto. Por quê? Porque não acredito e tenho embasamento para falar que discordo. Por esse motivo, realmente não aceito. Então, tenho direito a haver uma escola que se adeque a essa questão, né? E é por isso que as escolas têm o direito também de ter identidades diferentes.